Tá começando entre rodadas, tática, treta e esquenta. Fique ligado. Fala galera, tudo certo? Bom, tá começando um quadro novo aí no Entre a Tática e a Treta, chamado Entre Rodadas, Tática, Treta e Esquenta. Que basicamente eu vou fazer uma análise dos jogos aí que aconteceram no final de semana. Vai ser mais voltado pro Campeonato Brasileiro, mas os jogos em geral, agora que o Campeonato Europeu acabou, né? Já falar sobre as polêmicas, as tretas, que principalmente o nosso Brasileirão tem muito, questão do VAR, lances polêmicos mesmo, e já fazer um esquenta para os jogos da semana, né? Então, geralmente a gente vai ter Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, agora a gente vai ter uma pausa aí para o Mundial, porém esse quadro vai ser um quadro fixo, então sem muitas delongas, já vamos falar sobre essa rodada que aconteceu no Campeonato Brasileiro esse final de semana, a rodada de número 10, começou com o clássico carioca Fluminense e Vasco, um jogo que o Vascão saiu na frente, o gol do João Victor, zagueiro, porém não sustentou a vantagem, né? Teve um gol contra do Verratti, e no finalzinho do jogo levou o gol de virada ali, do gol do Guga, um golaço, uma batida no ângulo. Outro jogo que tivemos no sábado foi São Paulo e Mirassol, que aconteceu de novo a famosa lei do Reis, né? Essa lei que nunca falha, acho que é a lei que mais funciona aqui no Brasil, que o Reinaldo fez um gol e teve uma comemoração até engraçada, que ele comemorou ali, eu acho que ele se arrependeu e depois foi lá e beijou a bandeirinha de São Paulo. Essa eu nunca tinha visto, geralmente jogador que vem de um time não comemora, né? Mas ele comemorou, acho que bateu o peso na consciência, foi lá e beijou a bandeirinha. E no sábado foi finalizado com o Atlético Mineiro e Corinthians. Esse jogo aí que já teve algumas polêmicas, uma expulsão que deveria ter acontecido do zagueiro do Atlético Mineiro, o zagueiro Lianco. Ele já tinha um cartão amarelo, perdeu a bola ali no meio campo, foi sair saiu jogando errado, deveria ter recebido o segundo cartão amarelo, porém o árbitro não viu esse lance. Na verdade sim viu, mas fingiu que não viu. E no final do jogo teve uma expulsão que o árbitro expulsou em campo, que era o Rafael Klein. Ele chegou a expulsar o jogador em campo, porém foi chamado pelo VAR e retirou o cartão vermelho corretamente também. Não foi uma entrada para vermelho. Porém foi um jogo que ficou 0-0, mas já começou as polêmicas aí, né? Já no domingão, aí sim, jogos com muitas polêmicas. Começando logo às 11 da manhã, a gente teve Grêmio e Bahia. Esse jogo terminou 1-0 pro Grêmio. E teve um pênalti, meu Deus, um pênalti que eu não sei como que o árbitro marcou aquilo. Ele chegou a marcar o pênalti em campo, o VAR chamou ele para ele corrigir a ação dele, para ele ver que realmente não foi pênalti, só que ele manteve a decisão dele. Apontou ele para a marca da Cal, continuou com a decisão. E é um pênalti que, gente, vou deixar o lance aí pra vocês, não tem como, isso aí não foi pênalti, o cara já veio dobrando o joelho, era o Brat White, que é o atacante da Dinamarca, que joga no Grêmio, até é estranho, né, jogador europeu jogando aqui, mas ele já vem caindo, retirando o joelho ali, com o impacto do goleiro, isso aí não foi pênalti, igual eu falei, o VAR chamou, mas o Bruno Arleu de Araújo continuou com a decisão dele. E aí a gente teve, né, o clássico da rodada, o clássico brasileiro, os dois times que vem disputando tudo esse ano. Aqui, ó, bandeira do Verdão, eu sou palmeirense, mas não deu pro Palmeiras. E um jogo que teve dois lances bem discutíveis, que foi tanto pênalti pro Palmeiras quanto pênalti pro Flamengo. Na minha opinião, pênalti pro Palmeiras, as imagens são muito inconclusivas. A gente não consegue falar se foi pênalti ou não foi, porque por uma câmera parece que foi, por outra parece que não foi. Mas o árbitro deu esse pênalti em campo, então na regra, se ele marcou, o VAR chamou e ele não conseguiu ter uma conclusão de 100%, ele tem que manter a decisão em campo. Então ele manteve a decisão dele, marcou esse pênalti pro Palmeiras, e depois teve um pênalti no Arrascaeta, na verdade o Palmeiras, né, bateu esse pênalti, não marcou, então já começou tudo errado aí pro Palmeiras, porque o Palmeiras muito mal em cobrança de pênalti, nesse Brasileirão teve 8 pênaltis a favor, marcou somente 4, então metade. É um número assim que a gente tem que olhar até com uma cautela, assim, digamos, porque hoje em dia que falta no futebol brasileiro são bons cobradores de pênalti. A gente tem alguns, claro, Gabigol, Rafael Veiga do próprio Palmeiras, mas ele estava no banco, Arrascaeta bate muito bem também. Mas o que a gente mais tem visto ultimamente são goleiros pegando, batendo para fora. Até no meio de semana teve um jogo da Copa do Brasil que o Inter perdeu 3 pênaltis. 2 o goleiro pegou, um foi no travessão, um pra fora e o outro goleiro pegou. Então assim, são detalhes que chamam a atenção. Mas voltando a falar do jogo, o Arrascaeta entrou na área, o Murilo deu um contato ali nele, e na minha opinião, não é porque eu sou palmeirense não, mas na minha opinião aquilo não era pra falta, não foi pra tanto assim, quando o Murilo colocou a mão nele, ele já tava quase que caindo,
mas o árbitro entendeu que foi pênalti, porque no campo ele não deu, mas o VAR chamou. Na verdade o VAR, né, chamou para rever o lance. Então o VAR entendeu que foi pênalti, ele foi no monitor e acabou marcando essa penalidade. Uma penalidade também que eu não coloco tanto na conta do VAR nem do árbitro, porque esse pênalti geralmente no Brasil ele é dado. Agora, se for no futebol europeu, futebol inglês principalmente, um pênalti desse não é marcado, tá? Mas mesmo assim, o Flamengo foi superior. Na verdade, o jogo foi feio, sendo bem sincero com você, não teve muitas chances claras de gol. Mas o Flamengo foi superior, soube fazer o gol ali de pênalti, aproveitou e depois no final do jogo fez um gol ali que foi uma bola rebatida e acabou vencendo esse jogo. E para finalizar a rodada do Brasileirão, tivemos mais 2 jogos aí importantes que vale citar. Que o Santos finalmente venceu uma partida no Brasileirão. Neymar entrou em campo nesse jogo, jogou ali coisa de quase 30 minutos. Porém, o time do Santos conseguiu uma vitória depois de tanto tempo. Conseguiu pontuar nesse Brasileirão em cima do Vitória, dentro do Barradão. Uma vitória importante pro Santos, que já estava ficando preocupante a situação do Santos. E vamos ver como que o Neymar vai voltar agora também, né? Tá voltando de lesão, tentando se encontrar em campo. E para finalizar a rodada, a gente teve Cruzeiro e Fortaleza. O Cruzeiro ganhou de 2-0. Cruzeiro que vem numa crescente muito boa. É um esquema tático diferente que o Cruzeiro está utilizando agora, com o Gabigol e o Caio Jorge. O Gabigol está jogando um pouco mais de segundo atacante ali, até às vezes quase com meio campo, um camisa 10, que eu falo muito aqui, seja nos meus vídeos lá no Instagram ou que eu vou falar no YouTube também. Hoje em dia no Brasil é difícil ter um camisa 10, porém o Gabigol tá vindo fazendo essa função. Então ele que deu um passe, uma bola enfiada pro Caio Jorge, e o Caio Jorge fez o gol. Então o Cruzeiro saiu vitorioso desse confronto 2-0 e agora embolou tudo de vez, né? A classificação do Brasileirão. O Palmeiras estava com 22 pontos, porém o Flamengo ganhou e foi para 21, o Cruzeiro está com 20, Red Bull Bragantino está com 20 também, que é uma surpresa muito legal nesse brasileiro. Comegiando, muitos comentaristas falavam que o Bragantino ia cair, que ia ficar no Z4, porém tá aí, ó, em quarto lugar, terceiro ou quarto lugar, se não me engano, está com 20 pontos empatado com o Cruzeiro. E tá vindo uma crescente também bacana o Red Bull Bragantino. E galera, assim, algo que vem acontecendo muito no Brasileirão, que eu até dei uma pesquisada, nos jogos até essa 10ª rodada, a gente já teve mais de 40 intervenções do VAR até agora. Então assim, se for parar pra pensar, é muita coisa mesmo. Até o Everton, goleiro do Palmeiras, no final do jogo entre Palmeiras e Flamengo, ele falou algo assim que pra mim foi muito cirúrgico, que os árbitros no Brasil eles precisam ser melhores treinados para ele ter autonomia dentro de campo, e não toda jogada tem que passar pelo VAR, e isso é o que está acontecendo. Infelizmente está ficando chato o futebol brasileiro, porque, como eu falei, mais de 40 intervenções até essa 10ª rodada, e vamos ver, né, como que vai ser daqui para frente. Agora também até mudou o comando da CBF, vamos ver se mudou alguma coisa, mas eu confesso que eu acho bem difícil. E bom, essas foram minhas análises, eu trouxe um pouquinho para vocês aí, análises táticas, as tretas do VAR. E bom, já fazendo um esquenta para os jogos dessa semana, temos Botafogo disputando aí a classificação da Libertadores, está em terceiro lugar hoje, não está se classificando, então precisa ganhar da Universidade de Chile para se classificar. O Vasco também precisa de uma vitória para conseguir pelo menos o segundo lugar na Sul-Americana. Lembrando que o segundo lugar da Sul-Americana não dá a vaga direta para as oitavas, ainda passa por uma pré-rodada, pega o terceiro lugar ali da Libertadores. O Corinthians também, jogando contra o Huracan lá na Argentina, um jogo bem complicado. Provavelmente, né, não estou gorando, mas provavelmente o Corinthians não passa, porque ainda depende de uma combinação de resultados ali do América de Cali, enfim. Na quarta-feira, o Flamengo já está praticamente classificado na Libertadores, vai pegar o Deportivo Táchira, que é o time mais fraco do grupo. A gente tem Internacional e Bahia, acho que o jogo aí mais legal dessa fase, dessa rodada da Libertadores, pelo fato que os dois estão disputando a classificação. O Inter, se empatar, está classificado. O Bahia precisa vencer o Inter. Enfim, vai ser um jogo bom para a gente acompanhar. Palmeiras, que busca ter 100% no grupo, todas as vitórias, já está com 15 pontos. Então, se ganhar o próximo jogo contra o Sporting Cristal, vai ser 100%, 18 pontos. Já garantiu a classificação geral da Libertadores. Quinta-feira, o Fortaleza entra em campo, jogando contra o Racing na Argentina, para garantir a vaga na Libertadores também, que já está bem definida. Então, um empate ali já garante o Fortaleza. Vai ser um jogo bem duro. E na Sul-Americana, temos 3 brasileiros jogando quinta-feira. Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense. Os 3 ali disputando a classificação, o primeiro lugar do grupo deles. E pra gente fazer o último gancho aí, prometo, sobre a Champions League, sabadão, PSG e Inter de Milão. Esse jogo aí eu vou fazer trazer um vídeo completo pra vocês,
curiosidades sobre esse jogo. Uma final bem bacana, o PSG depois de ter se livrado de vários astros aí, né? Neymar, Mbappé, Messi, chegando a uma final, dessa vez uma final aí com muita chance de ser campeão. Lá em 2020 contra o Bayern na época da pandemia também tinha chance, mas aquele Bayern era muito bem treinado. Não que a Inter não seja, tá? Mas eu acho que assim, se fosse falar entre 2020 e hoje, eu acredito que o time de hoje tem mais chance. Então vou fazer uma análise bem bacana pra vocês, beleza? Bem completa. Galera, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, manda pros amigos, compartilha. Vamos que vamos, que esse vídeo chegue bastante gente aí, espero que vocês curtam o conteúdo. Vou trazer muito mais coisa aí pra vocês, beleza? Abração, até a próxima.